forma mais concisa, mais didática, trazer para nós o propósito da lição número 10 hoje. Vale salientar, irmãos, que a revista desse trimestre, ela fala de algo muito profundo, né? Que é do corpo, da alma e do espírito. É aquilo que declara a nossa essência, é aquilo que fala de nós como seres humanos, né? Quem somos, como vivemos, e o que acontecerá depois da nossa existência aqui na terra. Porque muitos, por falta de sabedoria, vivem nesta terra e não sabem por que veio, o que está fazendo aqui e nem para onde vai. Mas nós, cristãos, somos um povo diferenciado, somos um povo privilegiados, porque chegou até nós o conhecimento e nós abraçamos esta ciência de quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos quando essa matéria aqui se acabar. Porque, irmãos, nós estamos aqui na terra por um pequeno período de tempo. Estamos vivendo aqui apenas uma passagem e nós devemos entender qual é o nosso propósito de estarmos aqui na terra, né? E a lição desse trimestre, a revista desse trimestre, tem ofertado para nós um conhecimento bastante amplo, né? Eu até digo que geralmente o tempo que nós temos aqui, que é o tempo determinado para a apresentação de cada lição, é um tempo curto. Porque por mais que pareça redundante os assuntos, mas são assuntos que se divergem, que se expandem de uma forma bastante lucrativa para nós como cristãos. E estar na escola dominical, a gente sempre aprende algo novo, né? Todas as vezes que eu venho na escola dominical, eu volto para casa com algo diferente, com algo novo que eu aprendi, né? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, né? Todos os dias nós temos a oportunidade de aprender algo novo da parte do Senhor. Irmãos, como já foi lido aqui, eu não vou repetir textual, verdade prática, para não se tornar enfadonho e repetitivo. Mas o título da nossa lição nesta manhã fala do Espírito. Nós já falamos da alma, já falamos do corpo. Entramos agora na parte final da revista desse trimestre, falando sobre o Espírito. E é um tema muito rico. Quando me debrucei aqui sobre o tema para estudar, para tentar trazer algo novo, algo que possa trazer um entendimento para os irmãos, eu pude ver que é um tema bastante amplo, bastante inclusivo, que nos traz a uma reflexão que muitas vezes no nosso cotidiano diário, as ocupações que nós temos na vida, a gente não para pensar muitas vezes. É muito importante. O Espírito, o âmago da vida humana. Quem tiver com a revista, eu vou hoje seguir a revista, tá? Eu vou, às vezes, em um momento ou outro, vou divergir um pouco, sair um pouquinho do tema, para trazer algo que possa agregar e nos brindar, né? Nos trazer um ensinamento a mais, um entendimento a mais. Nesta lição nós refletiremos sobre o espírito humano como o âmago da vida. Segundo a revelação bíblica, nós veremos aqui com essa parte da natureza humana recebida por Deus, ou recebida de Deus, nos permite a verdadeira comunhão com o nosso Criador. Tentaremos aprofundar aqui a distinção entre espírito e alma. Nós vamos ver aqui que apesar de compor a parte imaterial do ser humano, o espírito e a alma, elas são indissolúveis, elas não se separam. Nós veremos ao longo da lição. Nós temos 3 objetivos na lição de hoje, irmãos. Primeiro é expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus, como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. E segundo, nós vamos enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba, inveja. E no terceiro ponto nós
tentaremos mostrar que a renegação espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Como eu já disse aqui, nós já estudamos nas lições anteriores sobre o corpo e a alma, e hoje nós estudaremos acerca do Espírito Santo, aliás, do Espírito do homem. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma, a sua importância para a nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. Eu gostaria muito de fazer hoje, durante a aula, ter mais participação dos irmãos. Eu sei, é bem verdade, que os irmãos, quando vêm à igreja, seja para a escola dominical ou para um culto normal, e em especial na escola dominical, para receber de quem está aqui na frente com o microfone, né? A ideia é a gente enviar para vocês, vocês receberem algo que Deus colocou no nosso coração. Mas, como estamos em uma escola, assim como na escola normal, da escola secular, os alunos participam enriquece a aula com alguma contribuição, e eu gostaria aqui que os irmãos contribuíssem de alguma forma, em algum ponto ou outro. Alguém que quiser se manifestar, quiser contribuir, estejam à vontade. Tá bom, irmãos? Todos estão com a revista ou tem alguns que não estão? Quantos estão com a revista? A maioria, né? Amém. O primeiro tópico, irmãos, é o sopro divino, a concessão do Espírito Santo. E o primeiro subtópico é o fôlego da vida. Quem quiser acompanhar: feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, ou seja, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente. Vamos frisar aqui essa alma vivente, vamos falar sobre ela. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, produza, né? Deus ele dava a ordem, o comando, e as coisas aconteciam segundo a sua palavra, segundo a sua ordenança, né? Vemos aqui uma tratativa genérica, né? Quando Deus, claro que Deus não é Deus de recado, mas é como se Deus tivesse tratando de uma forma, não vou dizer banal, mas de uma forma simplória, né? Haja isso, haja aquilo, e tudo acontecia segundo a sua ordem. Contudo, o homem recebeu a vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria, que somos nós, corpo, pó, terra, recebeu vida espiritual consciente. Vamos frisar também aqui, vida espiritual consciente. Vamos falar também dela. Constituída de espírito e alma. Então, irmãos, a palavra vida espiritual consciente é a junção daquilo que é imaterial, pó, matéria, com que é o nosso corpo, com a alma, que foi instituída, dada, soprada por Deus, né? A matéria estava ali inerte, um pedaço de pó, um pouco de terra, um pouco de barro, e Deus, de forma especial, tratou de trazer a existência daquela matéria, daquele pó, através do sopro, através do dom da vida. Injetou naquela matéria inerte, naquela matéria que não tinha vida, que não se mexia, tratou de pessoalmente soprar. Nós somos o sopro de Deus, nós somos especiais. Muitas pessoas não se atentam para isso, acham que é um qualquer que está na terra
sem razão, sem motivo, mas somos especiais, irmãos. Deus soprou em nossas narinas. Nós não éramos nada, continuamos não sendo nada, né? Fisicamente, materialmente falando, mas somos seres viventes, somos almas viventes, porque através do sopro de Deus nós chegamos, alcançamos a vida e estamos hoje aqui na terra com um propósito. Vamos descobrir qual o propósito de cada um, né, irmãos? Então, o corpo é composto por duas partes: a parte material, que é a nossa matéria, o nosso pó, a nossa carne, e a parte imaterial. A parte material é a parte biológica, né? É aquilo que o homem conhece, que a ciência estuda, é o coração, é o rim, é a pele, é o olho. Essa é a parte material, é a parte biológica, né? Mas também temos a parte imaterial, que o homem não entende, só conhece intuitivamente, porque sente, né? Porque está vivo. Mas nós podemos ter essa descrição de tudo isso através do estudo, através do conhecimento bíblico da palavra de Deus, que é a bússola que Deus deixou para nos guiar, para nos mostrar, para nos dar consciência daquilo que somos, o que representamos e o que Deus, quem somos e o que Ele é. Nós temos essa sensibilidade. Continuando aqui, o Espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com Deus, com o nosso Criador. A vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Então, é como se nós fôssemos, uma comparação meio esdrúxula, mas tentando ser didático, né? É como se nós fôssemos um carro que, parado no estacionamento, não fará nada. Ele ficaria ali até o tempo acabasse com ele, né? O ferrugem, enfim. Apesar que hoje já tem carros autônomos, né? Que saem, que andam, que pegam pessoas e anda pela cidade sem motorista. Mas vamos voltar para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, a alma é como se fosse nós que vamos entrar dentro do carro, vamos dar a partida, mudar a marcha e sair com ele, direcionar ele para todos os lugares. A comparação é mais ou menos essa. Nossa matéria é apenas um carro. E o espírito, a alma, ela é o motorista que nos guia. Mais à frente nós vamos falar aqui, vamos sintetizar isso de uma forma bem lúdica, bem interessante. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Então nós vemos por meio dessa frase que a comunicação sempre em tudo do espírito com a alma e com o corpo. Nós vamos analisar mais à frente no tópico 2, algo para entender melhor, de uma forma mais clara e explícita, o propósito da lição nesta manhã. Nós já tivemos aqui uma boa introdução no primeiro tópico, que aquilo que está no espírito tem uma comunicação e tem uma expressão com a alma, e da mesma maneira o da alma com o corpo humano. Ou seja, a nossa alma, que é algo intrínseco do nosso espírito, que não se separa, que não se dissolve. Nós veremos que tanto enquanto vivos na terra, quanto depois de mortos, a alma não se separará do espírito. Nós vamos ver um pouco mais aqui à frente na lição. Essa parte final aqui do tópico 2 nos mostra o entendimento de que o espírito do homem é a parte que se comunica com o espírito de Deus. É a parte mais íntima, que junto com a alma se tornam a parte material do homem. Após esta vida, como eu já falei aqui, esses dois que formam o espírito e a alma, eles não vão se separar. Portanto, como destacado no texto, é uma vida espiritual consciente, ou seja, o espírito junto com a consciência, o corpo espiritual junto com a alma. Vamos agora para o subtópico 2 do tópico 1. Alguém tem interesse em ler, irmãos, esse subtópico? Para contribuir?
Irmãos, quem teria que estar com vergonha sou eu que estou aqui na frente. Os irmãos não precisam ter vergonha, não. Quiser participar? Glória a Deus. A singularidade do Espírito, alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo e Novo Testamento, como componentes imateriais distintos. Zacarias 12:1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representando pela boca, ao espírito e à alma. Jó 7:11. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12:7. E o povo volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Lucas 16:22, a partir do 22 até o 25. Apocalipse 20, versículo 4, né? Neste texto, como em outros, o termo hebraico para espírito é representativo dos dois elementos espirituais. Da mesma sorte, em diversos... Só um minutinho, irmão. Aqui nós vemos, irmãos, no texto, a palavra significa espírito consciente, ou seja, o espírito com a alma, como eu já disse aqui, né? Pode continuar. Você parou da mesma sorte. Da mesma sorte, em diversas passagens, reflete a alma é tomada pelo todo imaterial. Continua? Amém. Não, só está aí mesmo. Então, irmão, existe palavras na Bíblia em que a tradução diz espírito, mas no contexto original significa espírito e alma. E nós vemos também em algumas passagens ou em algumas traduções bíblicas em que alma significa espírito e alma. Por isso, irmãos, é a importância de nós estudarmos a Bíblia e não apenas ler a Bíblia, porque a gente lê jornal, lê revista, né? Até está em desuso hoje, quase ninguém senta com o jornal na frente para ler. Geralmente pede um resumo na internet ou alguma coisa do tipo. Esse entendimento corrobora o entendimento de que corpo material e corpo material, espírito e alma. Vamos avançar para o subtópico 3 do tópico 1, a tênue divisão. Aqui nesse terceiro subtópico, o comentarista da revista vai nos mostrar que a própria Bíblia Sagrada separa, distingue, faz distinções, né? Entre corpo, alma e espírito. Há doutrinas hoje em que sustenta que não é três, né? Que é só dois, que o espírito está junto com a alma, né? E o corpo. Então, mas aqui nós vemos e veremos um versículo logo à frente aqui que corrobora essa ideia de que nós somos tripartite, né? Nós somos espírito, embora o espírito e a alma não se separem, não se dissolva, tanto na vida terrena quanto na do céu, ainda assim nós podemos considerar a doutrina tripartite. Tá bom, meus irmãos? Em 1 Tessalonicenses 5:23, diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui nesse texto claramente a divisão das três partes, né? E nos diz que essas três partes devem ser preparadas para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também em Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Irmão, interessante a parte final aqui desse 1 Tessalonicenses 5 e 23, ele chama a atenção para que nós venhamos nos preparar. Nós precisamos estar preparados de corpo, alma e espírito, porque nós estamos caminhando e, ao que tudo indica, ao que está predito na Bíblia, estamos caminhando e estamos muito próximos do nosso encontro com Deus. E há uma necessidade preemente, como na parte final desse versículo nos chama a atenção, que precisamos estar preparados para esse encontro. Muitos estão displicentes, ou por não conhecer a verdade, ou por não ter ainda se convertido, e outros ainda dentro da igreja, que passou por uma conversão, que chegou à consciência de que deveria servir a Deus, mas estão displicentes. Que nesta manhã Deus possa ter misericórdia de nós. A todos nós precisamos entender que estamos caminhando para um encontro. E nós não podemos ir para esse encontro de qualquer jeito, de qualquer maneira. É necessário uma preparação. É necessário a gente estar alinhado com o propósito, com aquilo que Deus determinou para os filhos dele. Hoje está tudo muito relativizado, né, irmãos? Hoje, os cristãos que procuram viver a verdadeira palavra de Deus têm sido taxados como caretas. Ah, isso não tem nada a ver, você está por fora, né? E engraçado, só saindo um pouquinho aqui da revista, hoje de manhã estava mexendo no telefone, a gente sempre, no momento que não está fazendo nada, fica olhando rede social e tal. E eu vi, irmãos, um neurocientista, fugindo um pouquinho do tema, mas para trazer a compreensão dos irmãos sobre esse alerta de que tudo está relativizado, de que tudo é normal, de que tudo, quem vai contra que o mundo já normalizou é careta, enfim, é santão demais, é santarrão, enfim. E um neurocientista falando a respeito da oração, que não sei se é do conhecimento de alguns dos irmãos aqui, mas a ciência chegou recentemente a uma conclusão a respeito da oração. O neurocientista falando que ele estava abismado, ele não é cristão, mas ele estava abismado com a conclusão que o estudo chegou. Que quando uma pessoa ajoelha para orar, o lóbulo pré-frontal, que é a parte responsável pela decisão, por tomar atitudes, por tomar decisão do ser humano, ele se enche de sangue. E, pasmem, irmãos, eles chegaram à conclusão que com essa atitude, o lóbulo frontal é injetado 7 ml de sangue. Aí eu fui pensar, 7 é um número, não é? A Bíblia classifica como o número da perfeição. Deus é inexplicável, né? 7 ml de sangue é injetado no glóbulo pré-frontal quando você decide orar. E ele o estudo também chegou a uma conclusão: mesmo que você não ore, o fato de você se ajoelhar e colocar a mão nessa posição, o lóbulo já se enche de sangue. Ou seja, o seu organismo entende que você vai fazer algo diferente, que você vai falar com alguém que está fora dessa realidade aqui. E eles também chegaram à conclusão que a oração é tão poderosa que mesmo uma pessoa em coma, que não tem razão, que não sabe o que está acontecendo, o fato de alguém orar perto dela, o lóbulo se enche. Irmãos, que coisa tremenda, irmão, isso. Eu quis trazer para os irmãos isso nesta manhã, para mostrar para vocês, para todos nós, que nós não somos fruto do acaso, que nós não somos fruto do Big Bang, que as coisas passaram a existirem do nada. Nós somos um ser especial, como eu disse no começo da aula. Nós temos o sopro de Deus dentro de nós. Amém, irmãos? Isso só para trazer
para o entendimento dos irmãos que a própria ciência está corroborando, está encontrando provas daquilo que a Bíblia já vem dizendo desde os primórdios, né? Glória a Deus por isso. Vamos correr, senão não dá tempo, né? Vamos lá então. Glória a Deus. Vou procurar aqui onde eu parei para não repetir novamente, né? Vamos então para o segundo tópico, que é espírito, pecado e santificação. Antes, porém, de iniciarmos esse tópico propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas ponderações que eu julgo ser importante para a nossa compreensão. Eu quero analisar com os irmãos aqui alguns pontos que irá nos ajudar a entender melhor esse tópico, o tópico 2, né? A primeira coisa que vamos olhar aqui é a distinção entre um homem sem Deus, e quando eu digo homem, eu estou usando a palavra genérica, né? A humanidade, as mulheres também se incluem nesse raciocínio. É a distinção entre o homem sem Deus e o homem com Deus. E aproveitando o título do nosso trimestre, eu vou fazer uma analogia rápida aqui sobre o espírito, a alma e o corpo. Se os irmãos concordarem comigo e quiserem contribuir, amém. Certo? Vamos falar primeiro sobre o espírito. O espírito do homem sem Deus está separado de Deus. Bom dia. Paz do Senhor. Sobre espiritual e consciência. Sim. Consciência, eu quero saber se consciência e espiritual é duas coisas, ele fazer só um. Se a gente tem espiritual, ele não tem consciência. Ele tem espiritual de verdade? Sim, a consciência, aqui dito no texto, na lição, quer dizer que o espírito do homem teve consciência a partir do momento que Deus soprou a vida nele, na matéria. Essa consciência é você saber inteligência, decisões, sentimentos. Essa é a consciência do homem. Independente do espiritual, irmãos, é um fato importante a pergunta que a irmã fez aqui. Nós somos seres espirituais, tá? Independente de você ser cristão, candomblessista, independente do que seja, o homem ele é um ser espiritual, ok? Então, independente de você ter uma proximidade com Deus, que é o que nós vamos falar aqui, que o homem sem Deus, ele está separado. Ele vive, ele anda, ele respira, ele come, ele bebe, ele toma decisão, mas ele está separado de Deus, ou seja, espiritualmente ele está morto. Mas ele vive, ele tem consciência, ele é um ser inteligente. Ele é um ser, uma alma vivente e consciente. Não sei se é essa a dúvida da irmã, mas independente de você ser espiritual, você tem consciência e é um ser inteligente. Porque eu estava pensando, porque antigamente, lá depois não está fazendo escola dominical, porque se a gente não tem espiritual, não vai ter consciência. Porque, por exemplo, se eu estou na igreja, é crente, eu estou fazendo coisa errada, eu tenho espiritual, a consciência vai não fazer errado. Porque se eu tenho espiritual lá dentro, eu tenho que ter consciência também. Por exemplo, eu fui lá na feira sábado, eu fui comprar um produto no mercado por R$25, é 5 coisas. Eu pagar, depois eu fui embora. Depois eu cheguei na rua, eu estava pensando, eu falta uma coisa para pagar. Eu senti mal. Eu falei, não, eu não vou chegar em casa. Vou deixar o produto na rua, eu colocar no lugar, eu falei, eu vou estar na feira de novo. Eu voltei, eu falei, o homem eu comprei, eu falei, eu paguei todinho? Ele falou, sim, você paguei. Eu falei, eu senti eu não pagar uma coisa.
ele contar quanto eu comprar, ele contar quanto eu dar ele. E depois ele falou para mim, eu voltei, eu senti meu consciência, tá normal. Porque eu pensar, se eu peguei 10 reais para ele não fiquei bom para mim. Tem gente, tem cliente, por exemplo, igual eu falei, comprar coisa, ou pegar coisa a gente, não tem consciência para falar, esse é no meu, se eu peguei, ele não vai ficar bom para mim, porque dia dele vem buscar eu vou mostrar em cima, vai para lá, porque não posso vir em cima com nada errado, entendeu? Eu estou falando que é espiritual e consciência é duas coisas. É duas coisas, caminhando junto. Por exemplo, eu pensar, se a gente não tem consciência, não vai ter espiritual lá dentro também. Se tem espiritual, ele tem que ter consciência. Então, irmãos, a senhora está falando sobre um código de conduta moral. Nós estudamos já nesse trimestre a respeito disso que a irmã está falando. Na verdade é o seguinte, o ser humano, como eu disse aqui, é um ser espiritual. E independente dele chegar à proximidade espiritual com Deus, o ser humano é como se fosse um computador, que quem programou ele, o computador, programou ele para seguir uma ordem, né? Então, ou seja, nós temos aqui um computador à minha frente. Então, a pessoa que desenvolveu o computador, ela criou hardwares e memória interna nela, que já vem na placa. Nós, seres humanos, já viemos de fábrica com esse código de conduta moral. Independente de você ser crente, cristão, evangélico, ou qualquer outro credo religioso que você professe. O fato é que, ao longo da vida, ao longo dos tempos, o ser humano foi se corrompendo, e a Bíblia chama isso de concupiscência. A sua mente está cauterizada, você não consegue mais, por exemplo, mesmo que a pessoa não seja cristã, mas quando ela vai fazer algo errado, ou uma situação dessa da irmã, que também já aconteceu comigo, eu acredito que já aconteceu com os irmãos também, de você chegar para comprar algo e a pessoa te passar um troco a mais, por exemplo. Mesmo que você não seja cristã, a sua consciência, aquele sistema que foi implantado em você de fábrica por Deus, vai te dizer, olha, você recebeu um troco a mais, devolve, né? Devolve. Isso não depende de ser crente ou espiritual ou não, isso já é intrínseco do ser humano. Porém, à medida, eu vou falar aqui sobre isso, um pouco sobre isso, à medida que você vai convivendo, nasce numa família, num país, num estado, numa cidade, numa cultura, isso vai se perdendo. Aí você, por exemplo, a primeira vez que alguém te passa um troco errado, você fala assim, a sua consciência fala, tá errado, devolve o troco. Aí você começa uma briga dentro de você. Não, ele passou errado porque ele quis. Não foi eu que errei, quem errou foi ele. Aí você vai para casa com aquele dinheiro no bolso, você vai dormir, você fica pensando naquilo, aquilo fica martirizando dentro de você para você ir lá devolver. Aí você não devolve, você passa por cima disso. Aí esquece, passa. Outro dia você tem a mesma oportunidade, aí a sua consciência te fala, olha, de novo, devolve lá. Aí você repete segunda, terceira, quarta, 10ª, chega um ponto que aquilo não te incomoda mais. Alguém te passa algo, o troco a mais, fala, tô nem aí, passou errado porque quis, enfiou no bolso, vai embora. Mas de fábrica, nós já vem de fábrica programado para ser uma pessoa justa, para ter uma conduta moral adequada. Enfim, não sei se eu respondi o questionamento da irmã. A irmã entendeu? É claro que o fato de nós sermos cristãos e termos o entendimento e procurarmos viver o propósito de Deus na terra, isso se torna muito mais forte. Essa consciência que vem de fábrica, ela é potencializada, porque além disso você vai ter o Espírito Santo dentro de você, que vai te incomodar também, além daquela memória que já está lá dentro de nós, né? Vamos avançar que o tempo não nos espera, né? Então, o espírito do homem sem Deus, ele está separado de Deus, ele está afastado de Deus. E aqui, irmãos, a palavra morte espiritual, como eu falei para a irmã, a pessoa que está morto espiritualmente, significa que ele está separado de Deus. Só está vivo a matéria, o corpo, né? O sangue está circulando nas veias, o coração está batendo, os órgãos internos estão funcionando,
porém você está longe de Deus, você está separado de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós devemos observar a respeito do espírito do homem que não tem Deus na vida. Esse espírito não tem luz espiritual de Deus, então esse espírito está à mercê de outra realidade espiritual. E qual seria essa outra realidade espiritual? As trevas. Então, se nós não estamos sendo influenciados pela luz, se nós não estamos sendo influenciados por Deus, nós estaremos sendo influenciados por outra coisa, pelas trevas, né? Vale ressaltar, irmãos, que muitas vezes alguém que não está em Deus fala de Deus, até tem boas intenções, ou bons pensamentos, ou bons sentimentos, talvez até acerca da Bíblia, ou dos crentes, ou da existência de um Deus. Mas o que devemos analisar aqui é a realidade bíblica, porque o homem mesmo sem Deus, ele continua sendo um ser espiritual, como eu falei aqui. E nesse caso, se Deus não habitar, quem habitará será o inimigo de nossas almas, ou seja, as trevas. Seguindo adiante, vamos falar da alma do homem que não tem Deus. A alma do homem sem Deus é alimentada pelos valores do mundo, dependendo do que ele lê, do que ele assista, da criação familiar que ele teve, como eu falei aqui ainda há pouco, do país onde ele mora, do bairro onde ele mora, do meio em geral, do mundo que o cerca. A alma desse homem vai estar alimentada e vai reconhecer isso e vai reagir com base naquilo que se tornou a sua realidade, né? Você é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa de boa conduta, porque a sua alma, ela vai pegar toda essa bagagem que você teve ao longo da sua vida, desde quando você nasceu, onde você foi criado, que tipo de família você foi criado, se era uma família cristã, se era uma família, como nós vemos muito aí, família de bandidos, o pai é assaltante, a mãe é traficante, e o filho é criado ali naquele meio. Então a alma dessa pessoa vai se basear nesses valores que norteiam a vida dela. Ela não tem outro parâmetro para julgar as atitudes dela. E começando a falar aqui da alma, como eu falei aqui, alimentada dessas formas, esta alma também pode e vai ser sensibilizada por essas fontes espirituais, né? A alma desse homem tem duas fontes de informações ou de recursos para ela viver. A primeira fonte vem do sentido do corpo, a visão, a audição, ou seja, o que ele leu, escutou na sua criação, como eu já falei aqui, familiar, ou nos seus estudos e etc. Então, assim, a pessoa que não tem Deus, a alma dela vai pegar toda essa biblioteca de situações e vai influenciar, porque o corpo, irmãos, obedece à ordem da alma. Então, se a alma tem esses parâmetros aqui como valores essenciais, muito possivelmente ela vai influenciar a pessoa que está nessa condição a tomar decisões erradas, a fazer coisas erradas. Por quê? Ele não tem outro parâmetro, né? Como aquele que chega ao pleno conhecimento da verdade, ele já vai ter, vou falar mais disso aqui um pouco à frente, ele vai ter outros parâmetros para julgar suas atitudes, né? Então, o que alimenta essa alma vem de fora, mas esta alma também é sensibilizada pelo que está dentro. E aqui, nós vamos chamar de fonte espiritual, que nós já falamos um pouco atrás, né? As trevas. E esta é a segunda fonte. Então, ou seja, você pode ser influenciado espiritualmente por Deus ou pelo diabo. A primeira fonte, a fonte secundária, é o que você aprendeu, é o que te formou, é as informações que você recebeu, é o que você leu, o que você estudou, é o que você conviveu, enfim, isso é a primeira fonte. E a segunda fonte é a fonte espiritual. E aí essa segunda fonte vai se dividir em duas, ou Deus ou o diabo, ou a luz ou as trevas. Vamos falar também sobre o corpo do homem sem Deus. O corpo desse homem sem Deus, portanto,
vai buscar prazer e bem-estar. É a natureza do homem. Inclusive nós que temos o conhecimento de Deus, naturalmente o nosso corpo vai buscar prazer e bem-estar. Isso é normal, né? E o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante. Ele fala sobre a nossa luta. Ele fala que nós vivemos 3 lutas desleais. Nossa luta contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. São 3 lutas que, se nós não estivermos alinhados com Deus, não vamos vencer, irmão. Não é fácil. Você ser cristão e servir a Deus, não pense que isso é uma coisa fácil. É uma coisa muito difícil. Então, assim, lutar contra nós mesmos é uma luta desleal, porque o próprio apóstolo Paulo fala também: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Ou seja, a briga contra você mesmo. A sua consciência te fala: olha, tem que fazer assim. A sua alma, baseada em todas essas informações, fala: não, esquece. Isso aí você não vai ter prazer e bem-estar. Acordar de madrugada para orar, fazer jejum, isso aí te dá prazer aonde? Né? Prazer é ir para balada, é beber, é mulherada, enfim, isso que dá prazer. Porque a nossa briga vai estar constante, querendo nos levar para o lado da carne. E aí é a primeira luta. A luta também contra o mundo, porque quando você abre a porta da sua casa e sai para fora, existe um turbilhão de situações, de coisas que vai tentar te puxar de Deus para o lado deles. E por último, o diabo, que vive colocando barreiras, situações. É óbvio que muitas pessoas atribuem muitas coisas ao diabo e muitas vezes não é culpa dele. Muitas vezes é você mesmo. Você toma uma decisão errada, faz algo errado e você fala: o diabo tu está me perseguindo, o diabo... Não, às vezes é você mesmo. Eu vi um irmão, algo na internet essa semana, falando que... Um pastor, na verdade, falando algo da internet, pastor lá de Brasília. Ele falando assim: irmãos, tem gente que é tão terrível que é a pessoa que usa o diabo. Né? É a pessoa que possui o diabo, não é nem o diabo que possui ela, porque a mente já se tornou tão, né, que ficou numa situação em que ele que vai usar o diabo, e não o diabo usar ele. Exatamente. Exatamente. Tem isso também. Ou seja, dependendo das convicções que ele adquiriu durante a sua vida, ele vai fazer o corpo dele se submeter ao que a alma dele decidiu. O que ele acha que é bom para ele, o que ele acha, o que ele quer fazer, o que ele quer ganhar, o que ele quer ser ou fazer, como ele pensa ou vê o mundo que o cerca. É esses parâmetros que a sua alma, que a alma do homem sem Deus vai usar para conduzir a vida dessa pessoa. Avançando aqui, vamos falar também sobre espírito, corpo e alma, espírito, alma e corpo da pessoa que tem Deus, né? De nós, dos crentes. Vamos fazer uma analogia aqui rápida. Irmãos, os irmãos não precisam concordar comigo nesse raciocínio aqui. Isso aqui eu estou falando fora da revista. Claro que traz uma certa contribuição para o tema, mas se os irmãos não concordarem comigo, eu estou aberto a discutir, né, a conversar e, enfim. O espírito do crente, a primeira coisa, biblicamente, é que ele ganhou, ele recebeu, ele alcançou a comunhão com Deus. A diferença começa por aqui. Enquanto o homem sem Deus está afastado de Deus, o homem com Deus, através do alcance do Espírito Santo, ele recebeu a comunhão com Deus e isso o aproxima de Deus. Ou seja, nós estamos próximo de alguém muito poderoso. E isso nos dá uma vantagem enorme para a vida terrena e para a vida espiritual. Este espírito foi redimido, ele foi salvo, ele foi comprado, ele foi lavado pelo sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Então, ou seja, aqui nós continuamos falando, só tem vantagem, né, irmãos? Apesar das dores e das dificuldades que nós temos de enfrentar o mundo, o diabo e a nós mesmos, para servir a Deus, mas é compensativo, é maravilhoso.
e com isso tornou-se a habitação do Espírito Santo. Em alguma passagem bíblica que eu não me lembro agora, diz que nós somos um templo. Esse templo, ele pode ser habitado por Deus ou pelas trevas. Então aqui, através desse encontro, desse recebimento, nós tornamos morada permanente do Espírito Santo de Deus. Então aí é o casamento perfeito, porque você está alinhado com o propósito e Deus se aproxima de você. Aliás, nós nos aproximamos de Deus, porque eu costumo analisar o seguinte: Deus, ele está sempre em linha reta. O ser humano pode afastar-se ou se aproximar-se, né? Porque Deus não tem que se adaptar a nós, é nós que temos que nos adaptar a Deus, a conduta que Deus determina para nós, né? E para o Espírito Santo de Deus habitar, não pode haver sombra de dúvidas. Não existe possibilidade de um homem estar dividido entre a luz e as trevas e receber dentro de si o Espírito Santo. Não tem essa possibilidade. O homem de Deus não pode conviver com duas realidades. Onde entra a luz, as trevas têm que sair. Na verdade, irmão, a ciência diz que não existe escuridão. Vocês sabiam? Não existe trevas no mundo físico. O que existe é a ausência de luz. Então, ou seja, quando a luz sai, a situação vira o caos. Então, quando a luz chega, não tem dúvida, as trevas vão embora. Então, aqui não há como habitar duas coisas num corpo só. Ou habita as trevas ou habita a luz. Meio termo não existe. Os frutos do Espírito emanam do Espírito do homem que está alinhado com Deus. Nós vemos em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Irmãos, quando você está em Deus, quando você vive as promessas de Deus, está alinhado com o propósito de Deus, esses aqui são os frutos que nós vamos produzir, irmãos, né? Esses são os frutos que nós, como cristãos, como tendo Deus em nós, iremos produzir, não é verdade? Então, o espírito do homem que tem o Espírito de Deus habitando dentro dele, tem comunhão com Deus, foi redimido, foi comprado por Deus, pertence a Deus. Além disso, se torna a habitação permanente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. É que nós somos frutíferos, é que nós frutificamos. O que vai direcionar nosso corpo não mais será aquilo que domina o corpo do homem sem Deus, e sim a vontade de Deus. Finalizando aqui a analogia, porque o tempo já está avançado, e nós ainda nem começamos o segundo tópico, né? É a alma do crente. Aí eu queria fazer um questionamento para os irmãos. Se alguém puder responder. De que a alma do crente é alimentada, irmãos? Alguém saberia me dizer? O Espírito Santo? Da palavra. Mas aí nós temos duas coisas que alimentam o corpo do homem: a palavra e a carne. A carne alimenta a alma. Por que alimenta? Porque a alma te dá um comando, né? É igual o seu organismo fala assim: estou com fome, quero comer. Aí você vai lá: eu vou comer, vou almoçar, vou jantar. Então você vai lá e obedece o que o seu organismo te pediu. E quando a tua alma pede algo que é da carne, não é espiritual, e você vai lá, você alimenta a alma. A alma pediu, você alimentou ela. Então o crente, irmãos, ele deve ser alimentado pela palavra de Deus, certo? E não pela carne. O crente natural, ele pode também alimentar a sua alma da mesma forma que o homem sem Deus faz, porque afinal de contas, nós convivemos na mesma esfera oferecida pelo mundo, a mesma televisão, como eu já falei aqui, mídia social, as mesmas universidades, as mesmas escolas, famílias com valores parecidos, mesmo sendo família cristã, muitas vezes tem algo parecido com as famílias que não são. E a nossa alma naturalmente se alimenta daquilo que está no nosso redor, daquilo que nós gostamos e colocamos para dentro de nós. Isso chama-se alimentar a alma.
Quando o filho pródigo saiu de casa, ele ficou sem Deus. Quem chamou ele para trás? Ele se afastou de Deus. A analogia da parábola diz que ali está trazendo uma analogia para os nossos dias, para nós que estamos na casa de Deus e decidimos sair. Então, como eu falei um pouquinho atrás, Deus continua reto, mas ele se afastou de Deus. O que fez sair dele, aquilo que eu falei para a irmã. O que fez ele voltar para a casa do pai, foi aquilo que eu falei para a irmã. Ele ouviu a consciência original que Deus havia colocado dentro dele. E trouxe para ele o arrependimento, fez ele enxergar aonde ele estava, o que ele estava fazendo. E para onde ele poderia ir. Ou seja, a alma dele buscou lá atrás aquilo que ele havia aprendido de Deus. Como acontece quando nós nos desviamos, né, nos afastamos da igreja. Ainda continua no drive, vamos dizer assim, está implantado lá dentro, está na placa-mãe, está lá. Está inerte, não está sendo visto, não está sendo usado, mas está lá. Num determinado momento, a sua consciência, a sua alma pode buscar essa informação e te trazer a consciência de onde você está. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Não era para eu estar aqui, né? Eu deveria estar em outro lugar. Mas e agora? Está tudo perdido? Não. Eu tenho uma chance de voltar atrás. Então, na minha concepção, se o irmão não concordar, o senhor me diz, porque, obviamente, por o senhor ter me feito essa pergunta, o senhor já sabe mais ou menos a resposta. Mas eu acredito que o que fez ele voltar foi a consciência que Deus implantou nele originalmente e fez ele entender aonde ele estava. E trouxe à consciência dele o erro que ele havia cometido e o constrangeu a ponto dele falar, não, eu me arrependo, vou voltar atrás, vou voltar para a casa do pai, porque lá eu vivia muito melhor. Se ele não me aceitar, eu vou dizer para ele, Senhor, pequei contra ti, pequei, enfim, nós conhecemos a passagem. Então eu acredito que foi a consciência de Deus que estava dentro dele, a alma lançou mão disso e o constrangeu ao arrependimento. E ele entendeu onde ele estava, que ele poderia voltar atrás e recomeçar o que ele havia parado. A pergunta que eu te fiz está em Lucas 15, 11. A resposta está em Marcos 17. Ao ver isso, Jesus disse, aos que têm saúde não precisa de médico, mas sim aos doentes. Eu não vim chamar aos justos, mas aos pecadores. Então foi Jesus que chamou ele, foi Deus que chamou ele. Sim, através da consciência que estava dentro dele, né? Deus falou assim, espera aí, o que você está fazendo? Né? Se arrependa e volte atrás. É interessante. Irmãos, é muito glorioso, muito bom quando uma pessoa se afasta de Deus e consegue ser sensível a ponto de se constranger com esse tipo de situação. Porque nós sabemos que na maioria das vezes as pessoas se afastam de Deus e acabam morrendo sem retornar, sem regressar, né? São valores, são coisas que você lê, escuta, você assume como valores para você. Quando você diz, eu quero isso, eu quero ser assim, eu gosto desse projeto, eu gosto dessa profissão, você estará alimentando a sua alma com esses valores. Bom seria que nós, cristãos, nos alimentássemos com a palavra de Deus, se tivéssemos como base única os princípios colocados por Deus. Seria o sucesso junto com o sucesso, né? Porque nós já tendo sido redimidos por Deus, agora vamos nos alimentar daquilo única e exclusivamente relacionados a Deus. Mas, infelizmente, ou felizmente, nós também temos acesso ao mundo e acabamos por dar vazão e alimentar a nossa alma com esses valores carnais e mundanos que estão ao nosso redor. E por causa disso, a alma pode ser tentada, e ao ser tentada, ela poderá tomar duas posições diante de um pensamento, de uma tentação, que veio porque ele ouviu alguma coisa, e isso lhe subiu ao pensamento. Então ele pode tomar duas decisões aqui. Ele pode, primeiro, rejeitar isso. Porque, irmãos, como foi falado aqui sobre o pensamento, nós muitas vezes somos tomados por pensamentos intrusivos, e por mais que você não queira pensar aquilo, você vai pensar. Por mais que você não queira passar na sua mente aquilo, mas você não domina isso, vai passar. Você vai ter pensamentos intrusivos,
Mas cabe a você tomar essas duas decisões. Primeiro, rejeitar. E muitas vezes, irmãos, não é fácil rejeitar, né? Tem gente que julga os outros, fala assim: nossa, mas fulano foi fraco, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Como que a pessoa pode ser fraca desse jeito? Mas na verdade não é fácil você vencer um pensamento, um desejo de tomar uma decisão. Ah, fulano me tratou mal, foi rude comigo, eu vou lá, vou espancar ele, vou bater nele, vou matar ele, seja lá qual for a decisão que a sua alma esteja querendo que você tome. Não é fácil você muitas vezes rejeitar isso, rejeitar esse pensamento, rejeitar esse desejo, rejeitar essa vontade de fazer algo que não condiz com a realidade. Mas aí, irmãos, nós como cristãos podemos lançar mão de algumas ferramentas que nos ajude: a oração, o louvor, o aquebrantamento carnal, que seria o jejum. Tudo isso são ferramentas que nos ajudam, e na maioria das vezes os cristãos têm maior facilidade de vencer esses pensamentos. Já aquele que é dominado pelo mundo e pelo diabo, pelas trevas, ele não vai hesitar, ele vai cumprir aquilo que a alma dele está pedindo. Olha, fulano te traiu, fulano está te traindo, vai lá e mata ele. Ah, eu vou matar mesmo, eu vou lavar minha honra, vai lá e mata, né? Mas a segunda decisão é torná-lo em um sentimento, fomentar, sustentar esse pensamento. Por quê? Quando alguns pensamentos vêm na mente da gente, você fica com aquilo repetitivamente falando no seu coração, né? Isso é chamado de ansiedade. São pensamentos repetitivos. Quantas pessoas perdem noite de sonos porque uma situação ou outra fica em loop infinito na sua mente? Você tenta não pensar naquilo, você tenta disfarçar a sua mente para outra coisa, mas aquilo fica ali, girando, 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 e você não consegue sair daquele loop, né? E você fica ali o tempo inteiro. Ou então também você pode nem tentar, você vai fomentar isso. Sobe ao seu coração o desejo de fazer algo errado, você fala assim: eu acho que eu vou fazer mesmo, porque aquele camarada foi sacana comigo, ele me traiu, expôs na frente de todo mundo, então eu vou dar troco para ele. Você começa a fomentar isso, você começa a alimentar esse sentimento. Então, ou seja, nós podemos rejeitar ou nós podemos alimentar isso. Se é um sentimento bom, se é um projeto bom, se é uma coisa boa, alimente, fomente. Não é mesmo, eu vou evangelizar, eu vou fazer isso, tal, é para a obra de Deus. E aí você vai fazer com que isso realmente aconteça. Mas se for algo ruim, rejeite, irmãos, rejeite. Vamos lá, 3 minutos, irmãos, misericórdia. Acaba muito rápido o tempo, né? Quando a tentação bater a nossa porta, devemos tomar atitudes, ajude a vencer ou fugir da possibilidade de sermos infiéis a Deus. Podemos orar, como eu falei, ler a Bíblia, ou qualquer outra atitude que nos ajude a superar aquilo que nos aflige como servos e servas de Deus. Em Tiago 1:14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Como eu já falei aqui, nós somos tentados também por aquilo que permeia a nossa consciência, que permeia a nossa própria mente, a nossa própria essência, né? E quando a parte final do versículo que fala pela sua própria concupiscência, é aquilo que eu falei para a irmã, é aquilo que você já adotou como algo normal, como algo natural, que não faz mal fazer, que você pode usar aquilo como algo benéfico, e isso se torna uma tentação para nós, para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa alma, né? Irmãos, eu acho que só vai dar tempo de falar da última parte aqui, do corpo do homem crente. Em primeiro lugar, ele executa, da mesma forma que o homem sem Deus, o planejamento feito pela alma. Então, o que a alma disser, exemplo, fuja de algo que te afaste de Deus. Isso servirá para te manter em conexão com Deus. Porém, se a alma fomentou, fez um projeto, tipo, ninguém vai ver, pode ir que dá tudo certo, vai estar tudo bem. Afinal, a culpa não é sua, como eu falei aqui a respeito do troco que a irmã falou, né? Isso não é bem assim. É você que manda na sua vida.
a sua consciência pode te dizer, você vai acabar sucumbindo ao pecado e, consequentemente, à morte espiritual. O corpo humano do crente busca por natureza, o nosso corpo, irmãos, ele, como eu falei aqui, busca por prazeres e bem-estar, né? O corpo humano do crente busca por natureza os prazeres do mesmo jeito que o corpo do ímpio busca. Porém, se a alma estiver alinhada com os preceitos de Deus, ela mortifica o corpo e, consequentemente, vai decidir pela vida, porque a decisão está na volição da alma, está no poder de decisão, no poder de querer ou não querer, né? Então, irmãos, eu lamento não ter podido passar tudo que tinha para passar. Na verdade, nós nem começamos o segundo tópico, mas eu achei que fosse interessante fazer essa analogia aqui, e acabou que o nosso tempo se exiguiu, né? E nós não tivemos condição de terminar. Porém, irmãos, fica a lição para nós nesta manhã, que nós somos espírito e alma, esses dois são inseparáveis, e nós precisamos preparar, como diz a passagem que nós lemos aqui, para o encontro com Deus. Temos que ter corpo, alma e espírito preparado. Que Deus possa, em sua infinita misericórdia, nos conceder o privilégio, todos os dias, de viver o melhor de Deus, de viver aquilo que é alinhado com os preceitos de Deus.